Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado, mais exatamente da influência do dólar na economia brasileira. Vamos mostrar o mercado pecuário da carne bovina, você vai ver como está a perspectiva da safra americana 25-26, vamos dar um giro pelas florestas plantadas, como o eucalipto, por exemplo, que tem papel central na sustentabilidade dos sistemas agropecuários. E eu vou conversar com Carol Bertelli. Ela é gerente de formação profissional rural do Senar e nós vamos falar da participação da mulher no meio agropecuário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de mercado, mais exatamente da influência do dólar na economia brasileira e principalmente no agro. A queda do dólar, que atingiu o menor patamar desde junho de 2024, agora na semana passada, afastou vendedores das negociações envolvendo grandes volumes, principalmente de soja. A desvalorização da moeda americana tende a pressionar a paridade de exportação e, consequentemente, os valores internos da soja aqui no Brasil, segundo pesquisadores do CPEA. Esses agentes, eles tentam aproveitar as oportunidades de negócios geradas pela queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos e a estabilidade da taxa de juros aqui no Brasil, que está maior, é o maior nível desde 2006. A diferença nas taxas pode atrair dólares para o mercado brasileiro e reduzir ainda mais a taxa de câmbio. Uma outra parte dos agentes do mercado, de acordo com o CPEA, adotou uma postura cautelosa nas negociações, mantendo a atenção nas atividades de campo nos Estados Unidos e também no Brasil. De acordo com a primeira estimativa da Conab para a safra 25-26, a área de cultivo de soja brasileira pode somar um recorde de 49 milhões de hectares, com produção de 177 milhões de toneladas da oleaginosa, um volume ligeiramente mais otimista que os 175 milhões de toneladas estimados pelo USDA. E agora vamos mostrar a radiografia do mercado pecuário da carne bovina. De acordo com informações que foram divulgadas na edição de setembro do Boletim Mensal Agro em Dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, após o pico registrado em novembro de 2024 de R$ 338 por arroba, as cotações do boi gordo mantiveram-se em níveis elevados quando comparadas aos 2 últimos anos, oscilando entre queda e recuperação de preços ao longo do primeiro semestre deste ano. Em agosto, por exemplo, a média mensal alcançou R$ 307,25 por arroba, um acréscimo de 2,4% em relação ao mês anterior. Paralelamente, desde outubro de 2024, o preço do bezerro vem apresentando trajetória de alta. Em maio deste ano, o indicador CPEA-Exalc, lá do Mato Grosso, registrou a máxima mensal de R$ 2.921 por cabeça. Em agosto, as cotações do bezerro atingiram o menor valor dos últimos 3 meses, negociado a R$ 2.854 por cabeça. Pelo menos é o que aponta o levantamento. O setor, segundo a publicação, sustenta os preços pela combinação
de exportações aquecidas, escalas de abates curtas e oferta restrita de animais prontos para o abate. Para o boletim, no momento atual, é necessária uma gestão estratégica de custos e atenção às oportunidades de aquisição de animais de reposição. No panorama internacional, mesmo diante de incertezas geopolíticas, as exportações de carne bovina alcançaram em julho um recorde para o mês, tanto para o Brasil quanto para Goiás, consolidando o estado como o terceiro maior exportador de carne bovina. No contexto estadual, em julho, houve uma diminuição de 33,9% no volume de carne bovina adquirida pela China, em relação ao mesmo período do ano anterior, correspondente a 5.400 toneladas. Apesar de ser o principal destino da proteína goiana, esse recuo não gerou prejuízos relevantes para o setor. Pelo menos é o que mostra o boletim, indicando que a queda ela foi compensada pelo crescimento das aquisições realizadas no mesmo mês por México, Estados Unidos, Rússia e Itália. E agora você vai ver como está a perspectiva da safra americana 2025-2026. A estimativa de produção de milho lá nos Estados Unidos para a próxima safra cresceu 13% em relação ao ciclo anterior. Vamos dizer, alcançando 427 milhões de toneladas, segundo dados do USDA. A expansão ela ocorre em função da maior área colhida e do bom desempenho das lavouras. A área colhida deve somar 36,4 milhões de hectares, um aumento de 1,5% sobre o mês anterior e 8,6% acima da safra 24-25. Até o dia 14 de setembro, 67% das lavouras eram classificadas como boas ou excelentes, o que sustenta a perspectiva otimista. A colheita do milho norte-americano já começou com 7% das áreas colhidas, apesar de ainda incipiente, o ritmo é ligeiramente inferior ao do mesmo período do ano passado, mas suficiente para impactar os preços futuros e contratos internacionais. Com a produção norte-americana superando a média das últimas 5 safras em 15%, o mercado mundial tende a enfrentar maior pressão de oferta. Isso pode limitar valorizações no mercado interno brasileiro, especialmente em período de maior exportação. Analistas apontam que a combinação entre estoques elevados e exportações mais lentas pode manter os preços internacionais sob controle, exigindo a atenção dos produtores brasileiros quanto à estratégia de comercialização. E agora você vai ver que as florestas plantadas, como o eucalipto, por exemplo, têm um papel central na sustentabilidade dos ecossistemas agropecuários. O Brasil possui aproximadamente 496 milhões de hectares de florestas. E desse total, 486 milhões de hectares são de florestas naturais, enquanto cerca de 10 milhões de hectares correspondem a florestas plantadas. Uma delas, eucalipto. Apenas 2% da cobertura florestal brasileira provém de florestas plantadas, enquanto a maior parte é de vegetação nativa, um patrimônio que precisa ser conservado e preservado. As árvores, quando implantadas corretamente, elas têm um papel central na sustentabilidade dos sistemas agropecuários, oferecendo benefícios que vão além da produção de madeira ou frutos.
No Brasil, práticas como a integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, e os sistemas agroflorestais vêm sendo estudadas e adaptadas pela Embrapa Cerrados. Um exemplo é a plantação de eucalipto consorciado com braquiária, com capim e também soja em áreas de pastagens degradadas. Nesses sistemas, a introdução de árvores proporciona sombreamento e aumento da matéria orgânica no solo, reduzindo a erosão e elevando a fertilidade. Estudos de longo prazo, conduzidos pela Embrapa Cerrados, mostram que as áreas degradadas recuperaram a sua capacidade agrícola em poucos anos, oferecendo novas fontes de renda com madeira e aumentando a produtividade. Sobre os serviços ambientais gerados, as pesquisas da Embrapa Cerrados, elas confirmam que esses sistemas desempenham um papel fundamental no armazenamento de carbono. Experimentos em áreas de integração lavoura, pecuária e floresta mostram um incremento significativo no estoque de carbono no solo e também na biomassa arbórea, contribuindo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E, além disso, a presença das árvores melhora a infiltração de água e reduz o escoamento superficial, protegendo nascentes e cursos d'água locais. As experiências da Embrapa Cerrados mostram que a incorporação de árvores nos sistemas produtivos vai além da conservação ambiental. Trata-se de uma estratégia que gera renda, reduz riscos produtivos e fortalece a segurança alimentar. Combinando ciência, tecnologia e práticas adaptadas à realidade dos produtores, a integração de árvores nas paisagens agrícolas representa um caminho para a transformação de áreas degradadas em sistemas produtivos e ambientalmente responsáveis. E agora vamos falar do mercado do boi, só que lá na China. De acordo com a análise semanal do informativo Tem Boi na Linha, que é publicado pela Scott Consultoria, o ágio do boi China, ele recuou nas praças de São Paulo. Apesar de boa parte da ponta compradora ter estado fora das compras, o cenário foi de mercado frouxo, pelo menos é o que afirma o boletim. Com mercado bem ofertado, escalas de abate confortáveis e escoamento de carne fraco, os frigoríficos que já haviam retomado os negócios iniciaram a semana oferecendo menos pela arroba do boi China. Para as demais categorias, as cotações permaneceram estáveis, segundo o informativo. A cotação do boi China, por exemplo, caiu R$ 2,00 por arroba e as escalas de abate ficaram em média para 12 dias. No Rio de Janeiro, com pouca capacidade de suporte das pastagens, dificultando a retenção de boiadas pelos produtores, aonde a oferta elevada especialmente de fêmeas e as vendas de carne seguiram fracas, as cotações das fêmeas caíram aí por volta de R$ 2,00 por arroba, enquanto a do boi gordo não mudou. No mercado atacadista, carne com osso e com o avanço do final do mês, o ritmo que já vinha lento seguiu para fraco. E, após algumas semanas de estabilidade nas cotações de parte das carcaças, o menor escoamento pressionou os preços de todas as categorias. E depois do intervalo, eu vou conversar com Carol Bertelli. Ela é gerente de formação profissional rural do Senar e nós vamos falar da participação da mulher no meio agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho sobre áreas degradadas, recuperadas com o sistema ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta.
Estudos de longo prazo que vêm sendo conduzidos pela Embrapa, principalmente pela Embrapa Cerrados, esses estudos mostram que as áreas degradadas elas recuperaram a sua capacidade agrícola em poucos anos, oferecendo novas fontes de renda com a madeira e aumentando a produtividade, por exemplo, de soja, de milho, de pastagens, por exemplo. Sobre os serviços ambientais que são gerados, a pesquisa da Embrapa Cerrados confirmam que esses sistemas desempenham um papel fundamental no armazenamento, principalmente de carbono. Experimentos em áreas de integração lavoura, pecuária e floresta mostraram incrementos significativos no estoque de carbono no solo e também na biomassa arbórea, contribuindo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e, além disso, a presença de árvores melhora a infiltração de água, reduz escoamento superficial, protegendo nascentes e também cursos d'água. As experiências da Embrapa Cerrados mostram que a incorporação de árvores nos sistemas produtivos vai além da conservação ambiental. Trata-se de uma estratégia que gera renda, reduz riscos produtivos, né? E fortalece a segurança alimentar. Combinando ciência, tecnologia e práticas adaptadas à realidade dos produtores, a integração de árvores nas pastagens agrícolas representa um caminho para a transformação de áreas degradadas em sistemas produtivos ambientalmente responsáveis. Bom, e agora eu vou conversar com Carol Bertelli. A Carol Bertelli ela é gerente de formação profissional rural do Senar Goiás. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre mulher. Nós vamos falar da presença da mulher no meio agropecuário, no meio rural, vamos dizer assim, que a cada ano vem crescendo um pouquinho mais. E o Senar ele é responsável por essa entrada da mulher no agro. O Senar hoje oferece, só o Senar Goiás, por exemplo, oferece mais de 250, 280 cursos, não só para a mulher, mas como para a pessoa ligada ao agro. E dentro dessa pessoa ligada ao agro, é óbvio que nós temos cursos, por exemplo, específicos para a mulher. E isso vem dando um valor muito grande. E a coisa não está parando, a coisa está crescendo e a mulher vem cada vez mais pegando o seu espaço no meio rural. Carol Bertelli, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Toninho. É um prazer tê-la aqui para falar mais uma vez sobre essa abertura que as mulheres estão tendo no setor agropecuário e entrando para valer. Está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom dia para todo mundo que está em casa, especialmente hoje para as mulheres do agro, para as mulheres que estão no campo, que às vezes estão participando aí, nos escutando, falando, não, eu sou uma mulher do campo porque meu marido é produtor, meu pai é produtor, eu tenho uma fazenda, eu vou no final de semana, ou eu moro aqui, mas eu não desempenho atividade. É aí que está a oportunidade da gente cada vez mais ocupar espaços e apoiar esse desenvolvimento do agro em Goiás, né, Toninho? É verdade. Ô, Carol, recentemente, agora deve ter aqui umas 2 semanas por aí, vocês fizeram, se não me falha a memória, é o 3º evento já para mulher e parece que teve muita gente, né? Na verdade, a gente veio numa maré de crescente aí que a gente não quer parar por aí. A gente realizou no último dia 4, nosso 3º encontro Mulheres em Campo. Começamos há 3 anos atrás ali, com um evento pequeno, marcamos para 200 pessoas, deu 300, marcamos no ano passado para 500, deu 600, e esse ano a gente atingiu 1.000 mulheres no nosso encontro, que é um encontro, Toninho, para congregar tudo aquilo que a gente já faz. Quer dizer, as capacitações do Senar estão aí para você que está em casa, nos 246 municípios do estado de Goiás, mas uma vez por ano a gente junta, Toninho, todas essas mulheres para que elas atuem conosco, estejam no encontro aqui em Goiânia, onde a gente vai discutir o papel da mulher no agro, e sempre com aquele olhar de, nós não estamos aqui para competir, vamos trazer a mulher, vamos tirar... Não, para todo mundo junto, desenvolver a família rural de uma forma ampla e total e melhorar cada vez mais a nossa produtividade. Bom, eu até sou muito suspeito para falar do Senar, porque eu tenho um carinho diferenciado pelo Senar. O Senar, realmente ele ensina a fazer fazendo. E olha,
Mesmo nos dias atuais, o que a gente joga fora, perde numa propriedade rural, que poderia estar sendo utilizado, principalmente para a mulher aí, e olha que existem nichos e nichos de mercado para vender produtos que tem numa propriedade rural. Por exemplo, frutas. Vamos falar de frutas. Vamos dar um exemplo de frutas. Vamos olhar para uma produção de banana. Onde a gente tem ali a produção de banana e como atividade secundária a gente pode ter um artesanato com dejeto, ou pode trabalhar com a produção de uma biomassa, com receitas alternativas, ou essa mulher vai poder, eu digo a mulher, que a gente está trazendo na pauta, né? Mas pensando na família de uma forma total. Trazer ali, pensando de uma forma empreendedora e olhar para aquilo tudo que produz, para uma produção mais sustentável, com dejetos, com compostagem. E aqui, Toninho, a gente vem muito para falar do programa Mulheres em Campo como um programa que transforma o olhar dessa mulher. Sim. Então, se essa mulher tem ali o pomar no fundo da casa dela, por que não ela entender, dentro de um cenário de uma educação empreendedora que ela vai receber do Senar, né, dentro, mais uma vez, relembrando, gratuitamente, como todas as nossas capacitações, e descobrir novas fontes de renda. Ou ainda que ela já faça, eu faço uma geleia, eu faço um doce, eu faço um queijo, por que não profissionalizar e ter uma nova fonte de renda para a família? Pois é esse item que é muito importante. Ora, nós já temos o Senar que ensina você a fazer. E não é só fazer doce, não. É muita coisa, mas tem muito. Olha, tem até curso de pedreiro, se não me falha a memória, tem, né? Curso de eletricista. Também. Bom, e além de tantos outros. Você que tem uma propriedade rural independente do tamanho, se você fizer eu acho que já tem até essa parceria do Senar com o Sindicato Rural, que pode até comercializar o seu produto. Sim, e aí os sindicatos rurais é uma pauta importantíssima de trazer, né, Toninho? Porque eles são a nossa base para executar as ações lá na ponta. Os treinamentos, eles vão ensinar ali a produção, você deu ótimos exemplos, a gente vai ali do eletricista no campo, da produção agropecuária. As mulheres têm tido uma procura enorme para treinamento, inclusive de máquinas. Nós temos turmas em vários municípios exclusivas para mulheres, para pilotar colheitadeira, para fazer operação e manutenção de tratores. E tudo isso pode ser feito na parte da produção, mas na parte da comercialização. É a gente olhar como eu agrego valor no meu produto, como eu agrego fontes alternativas. No final das contas, o que a gente quer como Senar? Tirar essa mulher de um local ali onde às vezes ela não entende o potencial dela e trazer mais um reforço na renda dessa família, para trazer ela para um local onde ela se posiciona melhor, ou que ela pelo menos se sinta ali mais produtiva e mais empoderada. Olha, a quantidade de supermercados que tem em Goiás e espalhada aqui pelo estado de Goiás, todos esses produtos que são feitos poderiam estar sendo comercializados aí localmente. E por que não exportar esse produto para uma outra cidade, para uma capital, por exemplo? São vários programas que a gente pode trabalhar. E aí aqui, Toninha, a gente vai lembrando também desses circuitos curtos de comercialização, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa feira no município pequeno, você que está nos ouvindo aí do interior vai lembrar muito bem de alguma feira que tem e daquela mulher que está ali. Tira um minuto e vai conversar com ela e entender. Provavelmente é ela que está produzindo, ela que está comercializando, está levando a renda e o sustento para a família. Se você não teve essa oportunidade, mas você é produtora e está ali, agora o convite muda. É o convite para estar indo no Sindicato Rural e conhecendo o nosso portfólio, que pode te ajudar, né? Verdade. Carol, eu acho que esse trabalho que vocês fazem lá no Senar é um trabalho que deveria receber um prêmio, porque é um trabalho que está simplesmente e já fez a diferença para muita gente, não só para a mulher, mas principalmente para a mulher. A mulher, às vezes, se sente muito submissa, muito num canto lá quieta. Acuada, isolada na propriedade rural. Acuada, isolada, e ela poderia, sim, e tem condições, vamos dizer, de dar um boom. Não é de jogar tudo para cima, mas de começar a fazer um trabalho que te valorize. É isso que, às vezes, está precisando e está faltando. E o Senar tem condição de mudar essa condição sua aí. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Né, Carol? Sim, e aí, dentro do nosso programa Mulheres em Campo, ele é um treinamento modular, uma capacitação, e olha como é interessante, a gente vai discutir nesse treinamento custo de produção, comercialização, tudo. Mas sabe qual é o primeiro módulo, o primeiro ponto para discutir? Autoconhecimento. Como eu entendo o meu valor, como eu negocio o meu valor, como eu me apresento, como eu apresento o meu produto e como eu posso me sentir cada vez mais capaz. A ferramenta
para se sentir mais capaz e ocupar mais locais, não tem como, Toninho. É a capacitação. E é para isso que a gente está aqui. Claro. Você que está nos acompanhando, se quiser participar de algum evento do Senar, procura o seu sindicato. Vai lá no sindicato, bate um papo, vê a quantidade de cursos que tem, veja como é que faz, o sindicato pode te passar tudo. E depois a bola é com ela aqui. Carol. É conosco. E aproveita também, né, aproveitando esse mundo digital nosso, a gente não pode perder esse espaço, claro, né? No Instagram a gente está sempre divulgando nosso trabalho, no @SistemaFaeg, e também no nosso site, entrando, pesquisando lá no Google, na sua plataforma, Sistema Faeg, você vai acessar todas as capacitações. A gente já passou de 300 treinamentos presenciais, mais de 100 treinamentos online, então a nossa plataforma EAD também disponível, fora programa de consultoria, assistência técnica, apoio à internacionalização de produtos. Hoje eu arrisco dizer que a gente não tem uma área que não é atendida dentro do agro pelo Senar Goiás. Parabéns. Carol, parabéns, e o que precisar é só entrar em contato, as portas estarão sempre abertas, ok? Obrigado. Aqui a gente se sente em casa, Zé. Obrigada. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. Obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.